Bom, boa noite, pessoal. Todo mundo que está aqui presente na sala da liga, quem vai assistir online, enfim. Deu um probleminha na logística, a gente não conseguiu projetar na parede, que era a ideia, então a gente vai ter que fazer meio que o formato que a gente faz em casa, mas mostrando todo o pessoal que está aqui na sala da liga, né? Todo mundo de maneira presencial, quem não conseguiu vir faz parte, né? Mas, enfim, depois recuperar a aula. A ideia é a gente fazer algumas aulas esse semestre, né, um pouco mais diferente, de forma presencial também. Tá? Foi o que foi passado para a gente, foi pedido, e a gente vai estar cumprindo aí pelo menos 4 encontros presenciais. Tá? Também temos as apresentações dos trabalhos, qualitativo, quantitativo, depois entrega do relatório final, enfim. Reforçar, né, que o período, a data limite para colocar o nome dos grupos, enfim, quais empresas que foram escolhidas para os trabalhos era até hoje, tá? Eu peço que quem ainda não tem o grupo veja isso com maior antecedência, tá? O ideal é que pelo menos 2 por grupo, porque é um trabalho, querendo ou não, que não é pequeno, tá? Não chega a ser um volumoso trabalho, super extenso, mas é um trabalho que também não é barbado assim para te fazer solo, né? O ideal é que seja em grupo, realmente, no mínimo em dupla, no máximo em trio. Enfim, começando hoje a nossa aula. O que é a nossa aula hoje? Hoje é uma análise setorial, tá? Nossa aula 3, análise setorial. Como exemplo, eu trouxe a análise setorial do petróleo, tá? Que é da empresa PetroRio, a empresa que o nosso antigo professor da cadeira, o Rafael, analisou, né? Ele trazia nas aulas para nós, a PetroRio. No último semestre acabou que a cadeira que eu analisei em fundamentalista, a cadeira não, a empresa que eu analisei em fundamentalista foi a Minerva, né? Era consumo ali mais consumo animal, consumo de proteína, né? Enfim, preferi trazer a análise dele da PetroRio, que eu acho que é um pouco mais concreta. Bem, está tendo que fazer gravado aqui. Mas enfim, continuando. Preferi trazer a análise da PetroRio, né, que é um pouco mais. Pô, cara, brigadão. Mas acho que agora a gente vai continuar assim para não para logística. Deixa eu só pegar as coisas. Tranquilo? Valeu. Obrigado. Enfim, a ideia foi trazer, né, a PetroRio, que é a análise dele, né, sobre a PetroRio, que é uma análise mais consolidada, né? Os grupos que apresentaram o semestre passado ficou muito muito bom as apresentações, o conteúdo, mas eu preferi trazer uma análise mais consolidada dele. E a ideia hoje é a gente fazer, vamos dizer assim, na prática, meio que isso, na prática, uma análise do setor de petróleo, né? Então, qual que seria uma base, né, para você se basearem? Não estou dizendo para seguir assim, né? Eu quando eu estava fazendo a cadeira, para mim fazer o meu relatório, o meu trabalho, né, junto com a minha dupla, o que eu gostava de fazer? Ia lá, pegava no Drive da Liga, nos semestres passados, exemplos de trabalhos dos outros colegas. Por exemplo, semestre passado a gente teve, o meu grupo foi Minerva, teve a AgroGalaxy, né? Qual outra empresa que teve também? Eu acho que, não sei se foi a VEG, foi a Vale, AgroGalaxy, Minerva. Não me lembro de outro, mas na base foi isso. Então, cara, tem todas as apresentações lá. Relatório final, apresentação qualitativa, apresentação quantitativa. Então é legal vocês darem uma olhada, né? Verem como é que foi montado, organizado esses trabalhos, para vocês terem uma ideia também de como fazer uma análise setorial, depois uma análise mais, enfim, da empresa, tudo que a análise qualitativa, quantitativa pede, tá? Então, uma análise setorial, uma boa análise setorial, o que a gente pode fazer? Primeiro, entender a etapa da cadeia produtiva, o que seria isso? O que a tua empresa vende? Vou dar o meu caso, né? Minerva. O que é Minerva? Bom, o principal produto da Minerva é a exportação de bovinos. 20% do market share da América Latina de bovinos é Minerva. É Minerva que exporta. Então, qual que são as etapas da cadeia produtiva? Enfim, pastagem do boi. Estou dando um exemplo, tá? Pastagem do boi, enfim, como é que produz essas carnes? A Minerva também trabalha com processados. Como é que é essa etapa dos processados? Como é que é feito? O que não é utilizado, né? A carcaça do bicho, enfim, os restos dos bichos vão para
para gera lucro também, maior eficiência. Enfim, entender a etapa da cadeia produtiva. O Eric comentou para mim, né, antes que vai fazer na Ambev. Qual que seria o setor da Ambev? De consumo. O que a Ambev vende? Sei lá, distribui bebidas alcoólicas, refrigerantes, água, tá? Estou dando um exemplo bem geral. Como é que é feita essa produção? Enfim, entender como é que produz o produto, né? Qual o produto e como ele se produz conforme a empresa que vocês escolheram. Demanda interna, nesse caso por petróleo. Qual que é a demanda do produto de vocês? Bom, da Minerva, né? A demanda por carne nos próximos anos tem uma perspectiva de crescimento, eu não me lembro aproximadamente quanto que é essa perspectiva de crescimento, porque com o passar do tempo, a tendência é que cada vez mais os brasileiros tenham acesso a mais proteína, uma distribuição de renda mais equitativa, então cada vez mais as pessoas tendo acesso a esse alimento, que é a carne bovina, e consumindo mais esse alimento. Estou dando um exemplo, tá? Então seria essa, demanda interna. Bom, tem uma demanda por carne bovina, crescimento é a projeção, mais gente tendo acesso ao alimento. Por exemplo, setor de bebidas alcoólicas. Vi uma pesquisa esses últimos dias que a nossa geração, uma geração mais jovem, geração pró-saúde, tem consumindo menos bebidas alcoólicas, cada vez mais consumindo menos bebidas alcoólicas. O que isso vai impactar na demanda da Ambev de distribuição de bebidas alcoólicas? O que a empresa pode fazer em relação a isso? Enfim, entender qual que é a demanda interna por esses produtos que a gente vai analisar, tá? Produção interna também, né? Como é que tá a produção interna nesse setor, né? Como é que tá a produção da pecuária, da agricultura, do petróleo, enfim, do ferro, de toda essa base. Como é que está a produção interna? Entender o macro também do setor, tá? E as perspectivas. Quais são as perspectivas para esses produtos, né? Crescimento para os próximos 5, 10 anos, aumento na demanda, faz com que tenha uma perspectiva positiva para a empresa desse produto. Vai ter uma diminuição na demanda. Bom, então uma perspectiva talvez é de um pé atrás, né? Tu olhar, tu ter atenção para ver o que essa empresa está fazendo para se adaptar à nova realidade do mercado, como por exemplo essa que eu dei o exemplo das bebidas alcoólicas, né? O que a empresa está fazendo para não ser tão impactada dessa maneira. Então as perspectivas desse comércio, né, desse setor que está inserido para os próximos anos. De maneira mais... Oi? Acho que cabe fazer uma matriz SWOT para avaliar também. Sim. Na análise qualitativa, se tu for ver lá, se tu puxar depois, né, mais nos últimos trabalhos que a gente fez, a ideia é ter a matriz SWOT, tá? Aí vocês podem pegar, inclusive interessante, eu não ia até esquecer de comentar da matriz SWOT, é bem interessante nessa parte qualitativa ter a matriz SWOT, tá? Vocês forem ver lá, nos relatórios finais, tem a matriz SWOT. Então, é interessante que vocês façam das empresas de vocês, tá? Colocar no relatório pelo menos final, tá? Se não for colocar enfim, na apresentação qualitativa, né? Que é interessante colocar, mas que coloque pelo menos no relatório final, tá? Eu não me lembro agora, mas eu acredito que seja na qualitativa, sim, na parte da qualitativa, não seja na quantitativa. Tu lembra, Alessandro? Sim, vai aparecer no conteúdo depois. É praticamente obrigatório fazer essa. É interessante que tenha. É obrigatório. Por isso que eu falo, pessoal. Estou em dúvida, como é que eu faço? Olhem os trabalhos antigos, porque de bastante tempo que a gente vai fazendo essa estrutura, desde que eu entrei na Fundamentalista, né, como monitor e fazendo a cadeira também como aluno, sempre vi os trabalhos antigos. E lá está bem estruturado, está super estruturado. O que precisa ter, vamos dizer assim, o grosso do trabalho está lá. O que está lá é interessante estar no trabalho de vocês também. Por exemplo, matriz SWOT, enfim, todas essas coisas que eu fui falando, né? Se a empresa é uma empresa pagadora de dividendos, mista, de crescimento, o trabalho de vocês. Mas qualquer dúvida é só chamar, né? Tanto eu quanto o Alessandro, que a gente vai auxiliar vocês da melhor maneira, pode ter certeza. Então, a demanda dos países, né, desse setor no nível internacional, então, falando do petróleo, qual que é a demanda dos países para o petróleo a nível internacional? Qual que é a demanda de grandes players no mercado, né? China,
Estados Unidos, Canadá, Arábia Saudita, são autossuficientes ou eles precisam ainda demandar muito petróleo de outros países que são exportadores. Então é interessante a gente entender também a demanda dos países de forma macro global, né? Como é que tá essa demanda por petróleo e pelo produto que vocês forem analisar. Principais países produtores, né? De nível internacional, já dei um exemplo. Então, analisando o setor de petróleo, Canadá, Estados Unidos, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Irã, Iraque, Rússia, Brasil, enfim, diversos países são os principais produtores. Quanto que eles têm, quanto cada país tem de participação global, tanto na parte da demanda como na parte da produção. O setor de petróleo é um setor muito peculiar, né? Porque ele tem, querendo ou não, um cartel, né? Que é o PEP, né? Então ela, quando tá demais, ela fala, vamos dar uma segurada, vamos produzir menos para estabilizar o preço, enfim. Então eles meio que comandam isso, né? E aí o Brasil estava até em negociações para aderir ao PEP também. Então os maiores países produtores de petróleo fazem parte do OPEP e eles meio que controlam a produção, né? Vamos soltar o freio, vamos produzir. Não, vamos dar uma segurada. Enfim, a OPEP, o setor do petróleo tem essa característica. Esse fator macro, outra coisa importante também por exemplo, agora a gente analisa a Rússia e o Irã. A Rússia sofrendo sanções, que é um grande produtor de petróleo também, e agora com essas sanções, enfim, como é que fica o mercado brasileiro? Daí a gente vai analisar uma ação brasileira. O Brasil não sofre com isso, agora ainda descobriu lá na Foz do Amazonas um novo ponto para escavação, né? Então, esses pontos macro, assim, tu tem que levar sempre em consideração na tua análise. Isso vai impactar negativamente, positivamente, trazer para dentro do Brasil, né? Essa questão do exterior para cá. Isso, pessoal, é muito interessante, né? A gente buscar notícias do setor que a gente vai, enfim, vai analisar, né? Por exemplo, essa da escavação no Amazonas, né? Enfim, estão tentando ter uma licença para conseguir escavar no Amazonas, é uma coisa complicada, mas pensa, conseguiu escavar no Amazonas, conseguiu obter a licença, quanto que isso vai impactar? Quanto que as ações vão subir? Quanto de investimento vai conseguir captar para o Brasil? Quanto de emprego vai gerar? Então, é tudo uma coisa que vocês podem levar em consideração, né? Ao fazer essa análise do setor. Falar também essas perspectivas, né? Então, é muito, muito importante, né? A gente estar sempre ligado nas notícias sobre o setor. Tá? Porque a curto prazo, que nem eu comentei na primeira aula, a curto prazo que impacta o preço das ações, né? A gente tá fazendo... enfim, análise das empresas, mas é interessante a gente também analisar as ações dela, né, o valor dela. O que impacta o preço das ações a curto prazo? São expectativas e as emoções dos investidores, né, o que eles acham que, enfim, a curto prazo vai subir, vai descer, vai ter mais demanda, vai ter mais oferta para equilibrar esse preço da ação, conforme as expectativas. Mas a longo prazo os fundamentos da empresa. Então, fazer essa correlação, né, da expectativa do futuro, por demanda, por produção, enfim, conseguir produzir mais, com essa análise a curto prazo da expectativa dos investidores em relação a essas notícias. Então, qual que são as etapas produtivas da cadeia produtiva, né? A PetroRio, né, que é a empresa citada, setor de petróleo, gás e combustíveis, né, no segmento da exploração, refino e distribuição. Na produção do petróleo, nós temos duas fases, tá? Que é o upstream e o downstream. O upstream se refere mais à atividade, à exploração, correlatas à exploração e produção do óleo propriamente dito. Então, cara, exploração e produção do petróleo, do óleo, está ali no upstream. Downstream já está mais ligado à característica de transporte, de refino, distribuição, comercialização. Então, a gente pode dividir essas etapas da cadeia produtiva do petróleo entre upstream e downstream. Upstream mais focado em exploração, tá? E downstream, distribuição, refino e comercialização. Agora, na parte da descrição do processo da cadeia produtiva de petróleo e gás, né? De líquidos de gás natural, etano, propano, né? Uma produção de petróleo, depois vamos para a parte do refino, né?
transformação dos produtos, processo químico de limpeza, refino do óleo cru. Produtos obtidos, né, com esse refino são querosene, gasolina, diesel, combustível, solvente, e o GLP é o gás liquefeito de petróleo, que é o nosso gás da cozinha. Então, essa parte do refino também a gente consegue a obtenção do GLP. Depois, passando mais para a indústria petroquímica, né, produção de olefinas, eteno, propeno, de polímeros, né, produção de polímeros, indústria de transformação, já temos ali nos processos de transformação, temos embalagens, componentes automotivos, fios, cabos, eletrodomésticos, que a gente consegue com a obtenção do petróleo, né? E depois vai para a parte mais do downstream, né, que é a distribuição no varejo, distribuição de caminhões tanques, né, para os postos e grandes consumidores. Então, a gente já passou por essa parte, entender as cadeias produtivas do petróleo, que vocês vão fazer com o setor que vocês escolherem. Demanda e produção interna. Entender, né, quais que são as perspectivas, né, de demanda e de produção interna, qual que é o impacto hoje e qual que é o impacto, né, qual que é a projeção para os próximos PIB industrial do crescimento econômico através dos investimentos na próxima década, em 2022 e 2031. Então, olhem, tenham uma noção. Já representa 10% do PIB industrial. Tem uma projeção de 180 bilhões de investimento para os próximos anos. Então, a gente já tem uma noção do qual que é o tamanho do setor de petróleo no Brasil. A produção nacional. Calma aí que entrou uma notificação. Volume total de 5,2 milhões de barris por dia. Anual no período. Então, nesse período de 2022 a 2031, com essa expectativa de investimento, né, de 180 bilhões, a ideia é que gere, em média, só no setor do upstream, sem contar o downstream, 400 mil postos de trabalho no Brasil. Então, tem também impacto, enfim, não somente nos segmentos de boy, né? Qual que é a energia contida no barril de petróleo? Um boy corresponde a 6,28 tal independentes, Rising, cerca de responsável sem ser estatal, ele é muito pequeno. Próximos anos. Então, de maneira macro, né, no relatório que eu peguei ali, essa imagem aqui que eu retirei do relatório, agora partindo para o ano de 2023, perto de 3,2 milhões de barris por dia. Então, cara, aproximadamente quase triplicou, né?
Não chega a triplicar, mas quase triplicou a evolução da produção por Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos, Kuwait e Brasil. Brasil ali sendo o oitavo, né, como eu tinha dito anteriormente. Mais para a parte a Petrobras, né, já estourou, enfim, já tirou tudo que tinha que tirar de determinada área, né, que ela explora o petróleo. Não conecta na minha. Conecta na minha. Não fica tá. No tubo, sabe? Atualiza. Agora voltou. Fechou? A gente fazendo ao vivo sempre dá. Tem a probabilidade de dar errado algumas coisas, mas continuando. Eu estava falando do desinvestimento da Petrobras. Conseguiu explorar aquela área, fez tudo que podia fazer, não tem mais o que tirar daquela área. Desinveste. O que é desinveste? Retira o capital em máquinas e equipamentos. Teve empresas independentes que compraram, né, essas máquinas e equipamentos que a Petrobras desinvestiu. Então, de maneira geral, é isso. Então, com esse desinvestimento da Petrobras, né, adquiriram ativos, né, do upstream e vão investir 10 bilhões nos projetos até 2027. 10 bilhões de dólares, aumentando a produção desses ativos que devem atingir o pico de 485 mil barris por dia em 5 anos. Eu tinha falado ali, né, 160 mil barris por dia, 4% da produção dos independentes. Até 2027, 485 mil barris por dia. Então, vai triplicar, pelo menos triplicar, né? A tendência a perspectiva, né? Pelo menos triplique essa produção das independentes até 2027. Então, o que isso significa? Maior competitividade no mercado. As independentes também entrando à vera, né? Para valer nesses mercados. Não deixando somente para a Petrobras. Não que a Petrobras seja ruim, mas como é estatal, tem a tendência também, né? Ser um cabidezinho de emprego, né? Infelizmente, essa situação das estatais, ser um cabide de emprego, às vezes uma obra superfaturada, algum esquema aqui, outro ali, acaba que perde eficiência, né? E também não dá, acaba que também maquia muitas coisas, né? Acaba que entrega Às vezes muda a estratégia inteira. Por exemplo, no Bolsonaro tinha aquela estratégia de pagar mais dividendos. Agora, com o Lula, eles falam, não, tá pagando dividendos, vamos mudar. Isso influencia totalmente o preço da ação, por exemplo, né? O tipo de investidor que vai investir na empresa, enfim, são vários fatores que tem que analisar nessa área. Isso, também teve a questão da mudança, foi colocado não sei qual que é o nome dela, né, mas a presidência da Petrobras, e quem escolhe quem vai estar no cargo é o governo. Então, tem tudo isso. Podem colocar muitas vezes alguém que não é técnico, né? É uma coisa também ligado às ações meio que diretamente, Previdência do Banco do Brasil. Né, foi colocado uma pessoa que nunca foi um gestor de nada de grande, relativo a ativos financeiros, foi colocado lá um cara que não era técnico, que não tinha o conhecimento necessário, Previdência do Banco do Brasil teve um rombo. Isso acaba também impactando na confiança dos investidores naquela ação. Também por ser estatal, tá suscetível, né? Tu corre o risco de acontecer isso, né? Então, o que eu quero deixar mais ou menos passar essa visão para vocês. Mais operadores independentes, mais competitividade, e se a Petrobras não se ligar, né, mesmo tendo, um market share no Brasil gigantesco, sendo nada de braçadas, né, mas se não se ligar, pode, em determinado momento, ficar para trás. Né, agora um comentário, né, da analista da Upstream, da Wood Mackenzie, Amanda Bandeira. Veremos uma mudança significativa na composição da produção no Brasil.
2015, a Petrobras detinha 84% de toda a produção, e esse nível cairá para 61% até 2030, à medida que a produção das majors e dos operadores independentes crescer. Aqui seria mais ou menos a evolução, né, desses BOI, né, que é a medida equivalente que eu passei para vocês, o crescimento delas ao longo dos anos de barris por dia. Então, ali podemos ver, se destacando, né, mais a PRIO e a 3R, né. Aqui embaixo seria o site que eu tirei, né, eu gosto de colocar as fontes, o site que eu tirei a informação. Bom, perspectivas agora, tá? Vimos a cadeia produtiva, tá? É uma base, você não precisa seguir exatamente isso, mas é uma base já interessante. Vimos a cadeia produtiva, vimos a demanda interna por petróleo, vimos a produção interna por petróleo, vamos para as perspectivas. O futuro descarbonizado não será um futuro sem petróleo. Ainda que o mundo tenha que caminhar, enfim, em direção à descarbonização, né? Há consenso de que o petróleo e o gás natural permanecerão indispensáveis para segurar a oferta de energia e bem-estar da população nos próximos anos. Projeções recentes da Agência Internacional de Energia indicam que a demanda global por petróleo ficará em cerca de 100 milhões de barris ao longo das próximas décadas, né? Hoje não, né? Com os dados que eu peguei de 2022, bem aproximadamente a 100 milhões, tá? De barris por dia. Então, se tu ver, vai ficar estável. 99, não sei quantos milhões por dia, depois eu vou mostrar posteriormente. Mas vocês veem que, mesmo com a descarbonização, mesmo com tudo isso, vai continuar estável o consumo de petróleo, pelo menos até 2050, né? Essa é a projeção daqui. Mesmo em cenário que leva em conta as metas de descarbonização. A demanda global por petróleo permanecerá em nível superior a 50 mil barris por dia até 2050. Então, olhando num horizonte de tempo, né, para investimento numa empresa, para analisar uma empresa, 25 anos, querendo ou não, é longo prazo, né? Então, a gente tem que entender as perspectivas para o setor, né? Entender como é que a empresa está se comportando, o que ela está fazendo para se adaptar ao novo mercado, né, que é o da descarbonização. Mesmo com essa descarbonização, mesmo se adaptando ao mercado, um futuro, né, não será um futuro sem petróleo. Para responder o desafio global, né, ao reduzir as emissões de carbono na extração do petróleo, as empresas de oil and gas já diversificam seus investimentos para incluir novas tecnologias de baixo carbono, né, implementar medidas para reduzir emissões, enfim, emitir, né, um petróleo com menor intensidade de carbono, né, conseguir fazer essa operação com menor intensidade de carbono possível. Essas são as perspectivas, né? Dentro das perspectivas, aqui eu quis passar a taxa de emissão de CO2 por barril, né? Vocês veem que aqui no gráfico o Canadá, né, disparado, o que mais emite CO2 por barril, né, com dados de 2019. Temos outros grandes produtores ali também, Irã, Iraque, México não, Rússia, enfim. Vocês veem que eles têm uma média, né, de taxa de emissão de CO2 acima, eles têm uma emissão de CO2 por barril acima da média. E o Brasil é abaixo da média. Vocês veem que é um pouco mais de 15. Lá no Canadá, chegando a 45. O Brasil em 15. O Canadá emite o triplo de carbono por barril do que o Brasil. Isso pode ser uma estratégia, né, pode ser vamos dizer assim, um case que as empresas brasileiras peguem e falem, pô, eu consigo produzir um petróleo, né, com menor emissão de carbono. Isso pode ser um diferencial nesse mundo de meio ambiente, sustentabilidade, governança, que é um índice também que tem no Ibovespa, né, que essas empresas com as melhores práticas entram. Então, é um case que quem souber vender, né, aqui no Brasil pode se dar bem, pois o Brasil emite menos do que a média em CO2 por barril. Demanda dos países. Agora falando mais a parte da demanda internacional. O top 10 consumidores e a porcentagem do total do óleo, né, do gás, do petróleo, do consumo em 2022.
o que eu tinha comentado para vocês, né, que o total era muito, muito perto, né, de 100 milhões, ali está 99,95, então a perspectiva, né, mesmo com a descarbonização, é ficar em cerca de 100 milhões, então, pô, é praticamente estável, né, tem pouca, enfim, pouca variedade ao longo do tempo na perspectiva, né. Então, ali os maiores consumidores de barris, né, Estados Unidos, China, Índia, Rússia, Arábia Saudita, Japão, Brasil, Coreia do Sul, e a porcentagem do total, né? Então vocês veem que vocês conseguem ver, né, que 20% do consumo do mundo em petróleo, em gás, enfim, é dos Estados Unidos, depois vem China, Índia, dá para ver que aquele top 3 ali, né, é cerca de 40% do consumo do mundo. Então, agora a China com essa maior eletrificação dos carros, né? Deixando os carros mais elétricos, é um case interessante de olhar, pode impactar na demanda por petróleo, né? Menor consumo de gasolina, de diesel, de combustível, e vir ser mais esses carros elétricos, como por exemplo da BYD. Então é interessante a gente analisar também essas coisas assim mais peculiares e de momentos. A OPEP estima que a demanda por petróleo e gás vai crescer 24% até 2050. Segundo a OPEP, né, o crescimento será impressionado por países em desenvolvimento que não pertencem ao OCDE, com um aumento de 73,5 milhões de boys por dia, né, que é a cerca de medida. Cerca de 30% desse crescimento virá apenas da Índia. Então a Índia virando um big player aí do mercado de petróleo, a tendência, né, por perspectiva da OPEP, tá? É diferente daquela outra perspectiva que eu trouxe, de manutenção de 100 milhões de barris por dia. Essa daqui já é mais da OPEP. Principais países produtores de petróleo, né? Milhões de barris por dia e a porcentagem do total do mundo. Estados Unidos, 22%, Arábia Saudita, 11%, Rússia, 11%, enfim, depois vai baixando, né? Nós vemos ali o Brasil, tá em, tô enxergando mal, tá em sétimo ali, né, de produção de barris conforme os dados de 2023, né, abaixo de Iraque, China, Canadá, enfim. Total do mundo, né, 101,81 milhões de barris por dia. Só o top 10, né, que está apresentado aí na imagem, representa de 74,59% da produção. 73% da produção, 74,59 milhões por dia. Então é um mercado muito concentrado, né? Realmente é um recurso que poucos países têm, né? E tem países também que têm enormes reservas de petróleo, como por exemplo a Venezuela, mas até o momento não conseguiu explorar, né? E aqui embaixo, né, é a produção de óleo, né, do petróleo, por região. Middle East, que é o Oriente Médio, América do Norte, né? Aqueles X ali, agora eu não lembro onde é que é, cara. Ásia Central, talvez, né? Acho que é Ásia. Né? Ásia Central. Eu acho que é mais ali abaixo é a Ásia Pacífico, né? África, depois América do Sul e por último a Europa. Mas eu realmente esqueci, não lembro que região é essa agora. Mas depois eu posso trazer para vocês. Enfim, para concluir as perspectivas, trazendo todo esse macro aí também global. Qual que é a conclusão que fica? A robustez da indústria está associada a grandes mudanças que ocorreram nas últimas décadas, no sentido da abertura que elevaram a sua competitividade e fizeram do Brasil um ator de grande relevância no mercado internacional. Até os anos 90, a exploração, né, e refino do petróleo no Brasil era totalmente controle do governo estatal, né, da Petrobras, e a partir dos anos 90 começou essa abertura do mercado, podendo a iniciativa privada, né, empresas privadas também explorarem e refinarem o petróleo. Então é muito, muito importante isso, aumenta a competitividade, a produtividade e também o investimento no setor. A contribuição para o setor público também é extremamente relevante, né, porque o setor arrecada, né, bastante impostos com isso, né. União, estados e municípios devem arrecadar em royalties, né, participações especiais, 99 bilhões de reais em 2025. Então, o setor
que gira muito dinheiro e que também é bom para os governos, estados, União, município, estarem participando porque é muito lucrativo para eles também. O processo de transição energética também se desdobra em uma série de oportunidades para o Brasil, em função de algumas características específicas. O perfil diferenciado das emissões, né? Baixa emissão de carbono, alta participação de fontes renováveis e ainda a intensidade de carbono relativamente baixa, que nem eu falei, na produção, dá ao país a possibilidade de ser um protagonista. Explorar essa vantagem que o Brasil tem, né? Emitir menos carbono por barris de petróleo. Então, isso é interessante. Podemos explorar mais isso. E é importante também destacar, né, que a materialização dessas oportunidades depende do ambiente de negócio que seja atrativo, que passa necessariamente pela configuração do sistema legal, fiscal e regulatório que promova a competitividade do setor. Mas para terminar essa nossa análise, né? O que muitos analistas, né, muitos investidores institucionais, investidores grandes falam do Brasil, que mesmo o Brasil sendo um ambiente bagunçado em questão tributária e de leis para os negócios, o Brasil ainda assim, vamos dizer assim, sobrevive a isso. Mas se conseguisse reestruturar melhor a nossa tributação, ser mais clara, ter menos esse imbróglio, ter menos essa burocracia, né, da tributação, e também em relação às nossas leis, né, serem algo mais claro, atrairia muito mais capital estrangeiro. Por exemplo, Estados Unidos, um país muito menos burocrático, tributação mais simples e leis mais claras para os investimentos. Por isso que as startups estão lá, por isso que os grandes investimentos estão lá. Vale do Silício, enfim, as maiores empresas do mundo estão lá. Por que a Europa não atrai tanto investimentos? A Europa é um continente que ficou no passado. Não adapta suas leis, né, sua regulação, enfim, para os dias atuais, acaba que é muito burocrático abrir uma empresa na Europa. Então, não vale a pena tu levar a tua empresa para a Europa pela burocracia. Então, é isso. O Brasil, se quiser continuar atraindo capital, né, ainda mais, crescer essa atração enfim, atrair mais capitais estrangeiros. Qual que é o ideal? O que é legal? Não sei se vai ser feito, mas o ideal seria melhorar a nossa questão tributária, deixar as regras do jogo mais claras. De maneira geral, é isso. Todos os investidores, os maiores investidores falam, o Brasil tem que deixar as regras do jogo mais claras, para que seja um cenário de investimentos mais propício, que seja mais próspero para os investidores colocarem dinheiro aqui, enfim, buscando maiores retornos, que é isso que o investidor quer fazer, que é colocar o dinheiro lá, que é investir no país e quer ter retorno. Bom, pessoal, de maneira geral seria isso. Não sei se alguém tem uma dúvida sobre o trabalho, como é que faz. Quem é Salvador Capricho apareceu. Ah, tá. Eu vi que tu colocaste algumas fontes ali, fontes diferentes, que tinham perspectivas diferentes. Uhum. Eu fiquei na dúvida se até que ponto... Primeiro, acho que a primeira dúvida é quais tipos de fontes eu devo procurar. E a outra dúvida é em relação a essa comparação entre fontes que têm perspectivas diferentes. Até que ponto eu posso até avaliar a avaliação deles. Sim, até que ponto pode avaliar se é concreto ou não. Vamos dizer assim, se está certo ou se vai seguir essa perspectiva. Mais ou menos isso, confiabilidade. Isso, confiar na fonte. Até que ponto pode confiar na fonte? O que é o legal? É tu buscar, né, tu pesquisar em institutos, não é que sejam credenciados, mas institutos que façam isso. Por exemplo, trouxe fontes ali, né, Instituto Brasileiro Petróleo e Gás. Então, são estudiosos, são, enfim, grandes nomes que estudam esse mercado e fazem análise e perspectiva para esse setor. Por exemplo, para análise de Minerva, né, dizendo no meu caso, a gente fez pesquisa, eu acho que... não lembro o nome, cara, da associação, mas eu acho que essa Associação Brasileira de Pecuária, enfim, para perspectiva para esse setor. Então, tem instituições, tem associações que estudam somente esse setor e vão conseguir te dar um norte mais claro. Entendeu? Tentar buscar nessas fontes mais confiáveis. Quais são as fontes confiáveis?
esses institutos, né, essas não é formações o nome, mas enfim, esses institutos, né, essas casas de análise, não seriam também esse tipo, que estudem especificamente esse setor. Que Vai depender de qual nicho tu vai escolher. mas geralmente vai ter uma associada para o teu setor que tu escolher. É legal entender a métrica que eles usam também. Por exemplo, ele explicou, vai acontecer tal coisa, ele explica por que ele acha que vai acontecer isso. Depois você vai para outro e tu vê uma perspectiva contrária. Aí tu vê outro ponto. Tipo, não quer dizer que um anula o outro também. Eles mais são complementares, sabe? Cada um fica focado num ponto. O Instituto A vai focar nesse ponto, acho que vai crescer. O Instituto B acho que nesse ponto vai cair. Então, tu faz a mescla desses dois. São realmente pontos interessantes, pontos importantes. Vou levar os dois em consideração na minha análise. É bom que eu fico pensando que, eventualmente, alguma organização pode ter dados mais tendenciosos, do tipo, eu quero que o pessoal invista mais em petróleo, então eu vou dizer que o petróleo vai aumentar daqui. Sim. É que, assim, geralmente no relatório da companhia, né, ela coloca qualquer perspectiva dela para o setor, né, com base nos gestores, enfim, dos administradores da companhia. Mas é legal tu ver uma coisa mais descentralizada, vamos dizer assim, que nem eu falei, Instituto Brasileiro Petróleo e Gás, eu acho que é a Abrapa o nome, cara, tenho quase certeza, Associação Brasileira... Oi? Embrapa, isso, Embrapa, que é da pecuária, enfim, algo mais voltado para essas coisas descentralizadas, mas que são especialistas, entendeu? Pessoal, a gente vai ter que encerrar a gravação, tá? Porque já vai começar o workshop, mas agradecer a todo mundo que veio aqui na aula hoje, presencial, tá? Seria mais ou menos isso. E quem não veio, depois mandar o resumo para recuperar a aula, tá bom? Um abraço, obrigado a todo mundo que assistiu. Quem é que tá sem grupo? Eu.